Eu tenho visto vocês duas fazendo, inclusive, gravações, aparecendo aí em redes sociais, incentivando a participação da mulher na política. Há preconceito? Claro que há, isso é evidente, né? Mas vocês duas têm tido posturas muito firmes e determinantes para decisão de outras mulheres que acompanham. Né? Eu tenho muitas amigas, a Rochelle, eu tenho certeza absoluta que também é assim, você também, Patrícia, que gostariam muito de tentar entrar nesse caminho para colaborar, para somar de alguma forma. Mas se veem receosas e preocupadas com o que acontece durante o trajeto. E as pessoas que nos acompanham, talvez elas não saibam disso. O caminho da política, ele é sempre muito tortuoso. Muito, muito. Ele é preconceituoso, ele é individualista, e quando ele parece ser de grupo, ele é mais individualista ainda. E aí existe uma centena de pautas para você discutir e debater, e que a mulher, ela é vista com certa fragilidade, pelo menos era vista, e a gente tem conseguido superar isso, era vista com uma certa fragilidade, não só na política, né? Mas em vários setores. E vocês têm batido na tecla de que é preciso ter mais mulheres disputando as eleições. E eu acho isso ótimo. Até que ponto e até onde vai essa busca e se ela tem tido resultado para vocês? Nós tem tido muito resultado. Eu vou usar uma fala que você fez agora em relação a gente fortalecer a pauta LGBT, mais que você falou assim, eu tenho vontade, faço isso, porque eu sei que é importante, aqui no programa, na plenária, na rua, você fala sobre essa temática. Então, em todos os espaços que eu estou, eu falo também do fortalecimento, não só de todos os grupos estarem na política, né, mas principalmente dentro do próprio partido. Porque eu acredito assim, eu sou dirigente partidária. Então tem que começar lá, a nossa busca dentro do partido por igualdade. E sou dirigente graças à paridade dentro do partido. Hoje nós somos o único partido com 50% de homens e 50% de mulheres. Aí não acho que foi fácil, né, Túlio? Rochelle sabe, é uma luta de todas as mulheres para que a gente possa avançar nos espaços que a gente está. Às vezes a gente não avança em alguns espaços institucionais, mas o partido é um espaço institucional também, que foi necessário que a gente pautasse isso. Eu tenho muito prazer em falar que também foi uma briga muito grande minha dentro do Partido dos Trabalhadores, que eu não aceito que tenha evento que não tenha um monitor e um espaço KID. Eu sou mãe. Então, às vezes, para a mulher entrar na política, muitas vezes ela não entra porque ela não se sente instigada a fazê-lo. Ah, eu gosto de política, mas eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho filho. Como que ela vai participar de uma reunião sendo que ela tem várias tarefas que foram impostas a ela? Porque não tem problema nenhuma mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas ela tem que escolher fazer isso, né? Então, nesses espaços, você tem um monitor. Parece uma coisa simples e é tão pequena para dentro do partido e tem que ter isso em todos os espaços, eu acredito, Rochelle. Porque você sabe ali, a minha filha está bem cuidada. Eu tenho uma menina de 6 anos. Então, eu consigo, com tranquilidade, debater a política. Essa é uma luta nossa, que não é de hoje, né? A gente avança um pouquinho, mas a gente tem muito mais a avançar. Porque eu tenho várias amigas e companheiras que saíram, inclusive, do partido porque falaram, não consigo, eu não tive condição de continuar. E o Lula fala uma coisa que é muito importante, porque se é importante para o partido, tem que estar no orçamento. Então, foi uma luta nossa dentro do partido também, não só os 30% de mulheres, mas também que fosse 30% do orçamento para essas mulheres, para que a gente pudesse ter financiamento de campanha. Eu fiz 2 campanhas, Túlio, e tive todo o suporte partidário, senão eu não seria candidata. Eu não seria candidata em 2018, que fui candidata a deputada estadual. Tive todo o suporte, não só financeiro, psicológico, das companheiras, de grupos, onde a gente debate o que a gente sofre de machismo. Infelizmente, não tem uma mulher que esteja no nosso espaço político que não sofreu algum tipo de machismo, né, Rochelle? Algum tipo de coação ali. Eu lembro que em 2018 eu fui candidata e tive a oportunidade de rodar alguns municípios com a nossa candidata ao Senado, que era a Dilma, e ela falava isso, parece que a gente não tem direito de estar naquele lugar, né? E ela, que foi que mais sofreu machismo, sofreu um golpe, que eu acredito muito, que foi pelo fato dela ser mulher. O tipo de piadinha que fazia com ela não se faz com um homem na política.
Então a gente tem que avançar muito mais nessa temática e ter mulheres que têm condição de sair candidata. Nós estamos aqui com uma vereadora que é exemplo para várias mulheres. Fala assim, ela conseguiu, eu posso também estar nesse espaço. Eu saí candidata a prefeita e muita gente encontrava comigo e falou, Patrícia, você é mãe, estou vendo você participar, eu posso fazer isso também. Você vira espelho para outras mulheres, porque uma puxa a outra, uma dá força para a outra. A gente tem que avançar muito nas políticas públicas nesse sentido, sabe? De dar condições para que as nossas mulheres participem desses espaços. Porque quando a gente tem uma mulher no poder, como você está lá, estou vendo que você defende várias pautas importantes para nós, é nós falando da nossa existência. Então a gente consegue avançar em políticas públicas para as mulheres, como a questão do absorvente, como a questão das creches, como as questões que estão no nosso dia a dia, como a questão profissional, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm condição de fazer uma universidade, fazer um curso profissionalizante, porque cuida da casa, porque tem filho. Eu recebo muito, Túlio, eu trabalho muito com rede social, eu recebo muita mensagem de jovens mães que falam, Patrícia, veja você com filho, gostaria de estar participando também, mas eu trabalho o dia todo, porque quando a menina, ela fica grávida, ela fala assim, o pai fala assim, muitas das vezes, o pai dela fala assim, agora você se vira. E ela não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então é mãe e é mãe solo mesmo, sozinha contra todo um sistema. Por isso que uma das pautas que eu defendia muito enquanto candidata a prefeita era a creche noturna, para que as mulheres que estavam trabalhando à tarde pudessem ter condições de ter uma creche para estudar, para avançar, para poder dar mais dignidade dentro de casa. Minha Casa Minha Vida, de uma forma acertada, colocou as casas no nome das mulheres, para que quando o marido não vendesse, saísse, ela cuidasse dos filhos, tivesse um lugar para morar. Então a gente tem que avançar muito. Porque mãe é mãe, você sabe como que é, né? Você sabe o cuidado que a gente tem com os nossos filhos. E que não é porque a gente é mãe que a gente não tem que estar nesses espaços assim. E por isso mesmo que a gente tem que estar. Para que a gente possa avançar em políticas públicas. Eu vou até passar para a Rochelle, porque se eu for falar dessa temática aqui, eu acho nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu tenho até 6:30 da manhã, se você puder. Minha próxima agenda é às 8, então eu tô tranquilo. E tem comida aqui com fartura, né? Então dá pra gente. Levando em consideração que nós temos ainda muito chão, fique à vontade. Rochelle, é uma pauta que você também... Se deixar essa pauta, a gente fica aqui até tarde, né, Patrícia? E com gosto, né? E eu acho muito importante quando vocês defendem isso. E assim, antes da Rochelle falar, eu quero fazer Quando eu falei assim que era um programa muito importante, é porque eu ouso a dizer sempre nos meus programas aqui, em toda a programação que eu faço, que tudo que você faz na sua vida envolve política. Tudo que a Patrícia disse aqui agora, entrada da mulher, orçamento, creche noturna, participação feminina, filho, segurança, estudo, tudo isso envolve política. A política ela envolve todos os assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E por isso que eu sempre digo e vou continuar repetindo, ainda tem jeito. Ainda dá para começar a construir. Dá para ter esperança na boa política. E a gente tenta fazer isso todo dia, né, Rogério? Pelo menos. Túlio, bom, essa é uma pauta que eu gosto muito também, então vou tentar até coloquei uns tópicos aqui para não ir muito longe, né? Quando a gente fala dessa pauta para mim, eu gosto sempre de fazer um retrospecto histórico, né? Eu sou historiadora, e de falar como que a gente começou a participar da política nesse país. Então, em 32 as mulheres começaram a votar, mas só em 46 que elas começaram a votar de forma universal. Isso é muito recente, né? Se for pensar que esse país tem mais de 500 anos, as mulheres começaram a participar efetivamente da vida política desse país muito recente. Né? A gente não tem 90 anos que a gente participa de fato. E aí, quando a gente começa a participar de fato da política do país, a gente vem de uma sociedade que é patriarcal, que é sentada na figura do homem, e que esse espaço da política é colocado pro homem. Né? Eu falo que a política precisa ter e refletir sobre ser um espaço mais acolhedor para a mulher. Porque a política não é acolhedora para a mulher. Primeiro que para fazer política tem que ter tempo. Quantas reuniões, né, Patrícia, que a gente fica horas e horas para se discutir as questões. E as mulheres brasileiras, infelizmente, elas não têm tempo. Elas têm uma jornada que é dupla, que é tripla, têm filho, enfim. Elas não têm tempo para política. E aí, quando elas não têm tempo para política, elas não estão ali próximas, né? Eu acho que o nosso maior desafio é trazer essas mulheres, tornar esse ambiente acolhedor. E aí, quando a gente consegue chegar
não é fácil permanecer nesse espaço, né? Hoje a gente está lá na Câmara enfrentando vários debates, enfrentando várias discussões, mas muitas vezes do meu dia, eu paro para pensar que eu sou a 8ª vereadora da história dessa cidade. Uma cidade que tem 202 anos e que durante 202 anos não tem uma mão cheia de vereadoras. Nós temos 9 vereadoras na história dessa cidade. Então, assim, a gente está muito longe de ter representatividade feminina efetiva aqui. A gente está muito longe de ter uma história que valorizou, né, as mulheres aqui ao longo da sua trajetória. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque quando a gente traz mais mulheres para a política, quando a gente faz com que essas mulheres estejam lá nos espaços de poder, a gente traz debates que antes estavam fora, né? Infelizmente, no nosso país, a maioria dos nossos representantes são geralmente homens brancos de meia idade. E eu tive a oportunidade de trabalhar em Brasília. Sei que você também, Patrícia, tem muita participação lá, sempre está presente. E em Brasília eu pude ver muito isso de perto, né? O quanto a gente tá longe, assim, de ter a igualdade política. E aí você falou sobre histórias que acontecem. Eu aqui ficaria horas, dá pra escrever um livro das histórias que eu já vivi. Eu comecei na política muito jovem, né? Eu tinha 13 anos, participei de um projeto. E aí, logo no início do meu mandato, a minha equipe fez um vídeo em que a gente apagou, em fotos da minha história, os homens. E foi chocante ver que durante a minha história, durante vários momentos da minha história, eu era a única mulher naqueles espaços. E, por ser muito jovem, talvez, naquele momento ali com 13, 14 anos, eu não tinha dimensão disso. Mas eu fui, ao longo da minha trajetória, percebendo essas questões que estão arraigadas, né? Eu tenho várias histórias, mas, pra mim, né, eu participei efetivamente da campanha do Franco em 2018 e viajei muito o estado também. E era muito evidente o quanto que a gente é jogada de lado, né? Eu chegava muitas vezes nas casas e a mulher, a esposa das pessoas que estavam lá, geralmente me tiravam da reunião para me mostrar a casa, né? Eu tive uma situação em Patos de Minas, que essa eu gosto de contar, porque para mim foi muito interessante. Eu tenho mania de andar com caderninho, eu ando onde eu vou, eu sou a do caderninho. E eu tava numa reunião participando com vários homens, né? Anotando, tava acontecendo. Chega um vereador nessa reunião, me cutuca aqui atrás e vira para mim e fala: "Você pode me servir um café?" Eu, na hora, Qual foi a sua resposta para ele? Eu fiquei desconcertada. Eu confesso pra você que eu não esperava. Eu olhei assim, eu falei: será que tá falando comigo mesmo, assim? Levantei, peguei o café pra ele, voltei, continuei a participar da reunião. E aí a gente tá falando aqui, né, de a importância do Túlio trazer esse debate aqui, mas nesse dia, o Franco foi muito importante. Ele viu na minha cara que eu fiquei brava, que eu fiquei desconcertada. E aí, no final dessa reunião, a gente acabou a reunião ali e o vereador veio falar com ele pedindo o contato dele. E naquela ocasião ele falou pro vereador que era para pegar o meu contato, porque falar comigo era a mesma coisa que falar com ele, e falou quem eu era. E aí o vereador ficou extremamente desconcertado. Quando eu entrei no carro, ele já tinha me mandado uma mensagem pedindo desculpa, mas é porque esse é o lugar da mulher na política. Sim. É ser secretária, é estar ali no bastidor, né? É uma questão cultural, né? Que tem que ser quebrada. E quando eu fui pra Brasília, isso ficou muito mais evidente pra mim. Eu era chefe de gabinete do Franco e chegavam prefeitos e vereadores que não queriam falar comigo, né? Que queriam falar com qualquer um do gabinete, mas por eu ser mulher não falavam comigo. E essas coisas foram me aflorando, inclusive foi um pouco isso que me fez querer sair dos bastidores e colocar o meu nome à disposição e colocar a minha cara também à disposição, porque eu via, né, que nesse espaço faltava muita gente lá, né? E assim, eu gosto muito de dizer que eu me fortaleci também em muitas redes de apoio, né? Então eu participo hoje de algumas redes, participei nas eleições do Vamos Juntas na Política, que é uma organização que incentiva mulheres a se candidatarem, inclusive tá com inscrições abertas, fazer um merchan aqui, vai que tem mulheres querendo se candidatar. Participo hoje de uma outra rede que são para mulheres, né, que são eleitas, uma rede que chama Rede A Ponte, que são de mulheres pesquisadoras da FGV, que dão consultorias para as mulheres que têm mandato e que nos ajudam, né, a ter mandatos qualificados. Então, essas redes me fortalecem muito, porque quando você consegue, né, ver outras pessoas fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas dores, né? Eu, esses dias, também publiquei um vídeo nas minhas redes sociais
dizendo até de algumas coisas ali na Câmara, né? Eu já escutei muitas coisas ali, né, nos bastidores, né? Muitas brincadeiras inadequadas de muitos colegas, né? E muita coisa que tem acontecido lá, inclusive com as vereadoras, que é um processo que acontece muito na política, né? Ou horas que a gente fala, todo mundo fala e ninguém escuta, ou horas que a gente fala, nossa fala não é validada. Isso é um processo que, às vezes, os homens não percebem, né? Que, às vezes, parece que a gente até tá exagerando, né? Mas eu tenho insistido nisso lá na Câmara e tenho batido muito nisso no meu dia a dia lá, porque não é normal. Não é normal. Se você participa da sessão e você sabe disso, tudo que você tá lá, e a vereadora Luciene tá falando, o pessoal tá gritando, a vereadora Denise tá falando, ninguém presta atenção. Então, a gente precisa começar a perceber esses espaços, né? E sobre essa questão de estar nesse espaço e trazer outras, né? Isso é uma prioridade, assim, no zero do meu mandato. Inclusive, eu tenho algumas histórias que me fortalecem. Hoje até eu tive com 2 estudantes e, curioso, elas me perguntaram o que faz eu querer continuar na política. E eu respondi para elas que o que faz eu querer continuar na política é inspirar outras meninas e outras mulheres a estarem nesse espaço. E eu tenho, né, tido durante essa trajetória, recebido, né, muitas mensagens bacanas, recebido muitos relatos interessantes, mas eu quero aqui tirar um para contar para vocês. E onde eu vou contar essa história, então o Túlio acho que até já escutou. Mas durante a pandemia, a gente estava naquele momento, né, de poder ter festas pequenas, não podia ter festas grandes. E uma mãe procurou meu gabinete, dizendo que a filha dela faria 15 anos. E que eles fariam uma recepção pequena para a família e que passariam um vídeo. E que ela perguntou para a filha dela quem a filha dela admirava. E a filha dela disse que me admirava. E pediu que eu fosse gravar um vídeo para passar nos 15 anos dessa menina. Gente, vocês não têm noção o quanto isso foi significativo para mim. Eu pensava só assim, meu Deus, eu vou estar no vídeo de 15 anos de uma menina. E para ela também, com certeza. Eu sou uma vereadora, uma mulher na política. Isso foi muito significativo para mim. Então, quando eu vou, né, as meninas falam comigo, elas têm mais liberdade para falar dos assuntos. Meu Deus, isso é muito fortalecedor. E a gente vê, né, que o nosso papel de ter a coragem, inclusive, de colocar nosso nome à disposição no processo eleitoral, né, Patrícia? Também uma oportunidade de trazer esse debate. Sim. E eu tenho esse compromisso na minha campanha, de também trazer esse debate dentro do processo eleitoral. No meu partido também eu disputo internamente o partido. Hoje eu estou presidente do Progressistas Mulher em Minas. Inclusive, fiquei muito feliz porque tive a oportunidade recente de gravar o programa eleitoral, de passar por toda Minas Gerais, né, o vídeo e várias pessoas me contando aquilo. Parece bobo, né? São 30 segundos na televisão que parecem bobos, mas não. É a cara de uma mulher lá, falando de política, rodando Minas Gerais e dizendo, a gente precisa de mais. Vem junto, gente, porque nós ainda somos poucas, Túlio. E a gente tem um levantamento no meu gabinete, Túlio, de quantos mandatos masculinos a gente teve na história de Uberaba e quantos mandatos femininos. E a gente teve na história de Uberaba 704 mandatos masculinos contra 13 mandatos femininos, né? Já que a Denise, a Terezinha e a Marilda se reelegeram mais de uma vez. E é muito pequeno, né? É uma disparidade muito grande. Então, assim, a gente tem um grande desafio para trazer mais mulheres. Tem uma pesquisa recente da Unicamp que mostrou que a gente vai demorar cerca de 145 anos para ter paridade de gênero na política brasileira. Isso se tudo correr bem, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que podem acontecer coisas que não correm bem. E quando as pessoas me perguntam por que ter mais mulheres na política, eu sempre gosto de dizer que existem alguns aspectos, mas quando a gente tem mais mulheres na política, a gente tem mais pontos de vista sobre os mesmos problemas e está comprovado com pesquisas que a qualidade da política melhora. Geralmente, as mulheres cumprem mais os compromissos eleitorais. Tá, eu aqui para dizer, dos 22 compromissos que eu assumi na minha campanha, 93% a gente já cumpriu e vamos cumprir, se Deus quiser, nos próximos meses o restante. E as mulheres geralmente produzem 40% mais que os homens nas casas legislativas. Então só tem a ganhar quando a gente traz mais mulheres para a política e é por isso que eu tenho certeza que nós duas aqui vamos cumprir um papel importante nessa eleição. Você conhece a Fernanda? Conhecemos, né, Patrícia? Conhecemos, uma querida. Cadê aqui, gente, o comentário dela? A dona Cleide, também você conhece, Conheço. né?
Sua mãe acho que é igual a minha, né? A mãe e sua avó, onde você tá indo, elas estão indo atrás. Ô, Né? Túlio, eu falo que eu sou muito feliz disso, sabe, Patrícia? Porque eu já escutei muita gente na política falar que os pais falaram, mexe com isso não, deixa isso pra lá. E na minha Sim. família, não. A Patrícia conhece minha mãe, né, Patrícia? Já Nossa, militaram junto. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou, né, a estar na política. Minha avó também. É perigoso se você faltar uma agenda, ela brigar com você. Comigo, e Tão acompanha militante de que ela é. perto. Ela fica, né, Uma querida. muito presente mesmo, assim, no mandato. A minha avó também, minha família toda, né, meu pai, minha irmã. E eu sou muito grata por isso, porque a minha família entende que isso me faz feliz. E eu acho que não tem nada... da necessidade da política, né? Pra mudar a né? vida do povo. Eu conheço bem sua mãe, sei da preocupação que ela tem com as Da pessoas, militância né? dela, né, Sim. Patrícia? Minha mãe já esteve também em vários espaços, Sim, né? sim. Muito presente nos espaços de debate. Então, assim, eu sou muito grata. E eu falo que eu tive mulheres que me antecederam na família muito fortes, né? Minha mãe, minha avó, e que me fortalecem muito nesse espaço. Então, beijo mãe, beijo vó, beijo pai. Meu marido também deve estar acompanhando. Beijo Renato, Tava Lohana. esperando aqui, porque se não mandasse beijo pro Renato, coitado, eu ia falar aí, ó. E eu combinei com ele que ia mandar beijo. Então, beijo, amor. Obrigada por Beijo, tudo. amor. Obrigado por tudo.